senhoras, senhoritas, senhoritos. Mais uma vez uma aula com vocês, com o professor 22NF. E na nossa aula de hoje, qual é o tema? Síntese de proteínas. Muito bem, para tanto vocês deverão acompanhar no nosso livro, qual é o livro? Biologia, na página, qual é a página? 318. Muito bem. Quais são os autores? Vocês sabem. Qual é a editora? Vocês também já sabem. Muito bem. Para iniciarmos a nossa aula de síntese de proteínas, nós deveremos lembrar o seguinte, que as proteínas são responsáveis por conferir as características físicas nossas que nós estudamos na genética chamada de mendeliana. Então, nessa genética mendeliana, nós estudamos as características como, por exemplo, a nossa pele, cabelo, olhos e outras características que nos fazem diferentes uns dos outros. Essa parte da genética mendeliana, então, estuda as características observáveis a olho nu. Agora, para essas características serem observadas, o que nós temos? Nós temos as proteínas responsáveis por todas essas características. E para nós produzirmos essas proteínas, nós então temos que ter uma receita no nosso DNA. Então, a síntese de proteínas começa a partir dessa receita do nosso DNA. Então, cada um de nós tem um DNA diferente e a receita das nossas proteínas estão no nosso DNA. Muito bem. Lembrando, então, que para nós fazermos essas nossas proteínas, nós temos que utilizar nas nossas células uma molécula chamada de RNA. E nós temos 3 tipos de RNA. Nós vamos falar sobre os 3 tipos de RNA. O primeiro tipo de RNA é chamado RNA mensageiro. O que ele faz? Ele vai até a molécula de DNA e faz a leitura dessa molécula de DNA. Lá no DNA estão a receita de todas as nossas proteínas. Então, esse RNA mensageiro vai fazer uma leitura que é chamada de transcrição gênica. Muito bem. Então, a transcrição gênica é a leitura da molécula de DNA pelo RNA mensageiro. Depois, esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai até o citoplasma. E aí nós temos 2 outros tipos de RNA envolvidos. O RNA ribossômico, que vai compor os ribossomos e vai então fazer propriamente a síntese das proteínas. E nós temos também o terceiro tipo de RNA, que é qual? O RNA transportador. O que o RNA transportador faz? O que o nome está falando, ele vai transportar alguma coisa. O que ele transporta? Ele pega os aminoácidos lá no citoplasma e leva até o ribossomo. Mas uma ordem qualquer? Não. A partir da ordem que o RNA mensageiro está pedindo. Então, o RNA mensageiro que lê o DNA, ele pede os aminoácidos na ordem devida e o RNA transportador leva até o ribossomo. E é o ribossomo que vai fazer o quê? Juntar esses aminoácidos para produzir a nossa proteína. Essa proteína, então, como eu falei para vocês, vai ser responsável pelo quê? Pela nossa pele, vai ser responsável pelos nossos lindos olhos e vai ser responsável pelo nosso cabelo. Entre outras coisas, todas as nossas características, então, são devidas a essas proteínas que o nosso corpo fabrica, ok? Esse evento, esse fenômeno de síntese de proteínas, então a fabricação das proteínas, tem um nome específico. Qual é o nome específico de quando o ribossomo vai juntando os aminoácidos para formar a proteína? Qual é mesmo? É a tradução gênica. Muito bem. Então não confundam com transcrição, porque a tradução é onde nós juntamos os aminoácidos. E a transcrição é quando o RNA mensageiro faz a leitura do nosso DNA. Para vocês entenderem um pouquinho melhor tudo isso, eu vou fazer uma analogia. Imaginem o seguinte, imaginem que 3 pessoas precisam fazer um bolo. Então essas 3 pessoas fazendo um bolo, elas precisam primeiramente de uma receita, um livro de receitas. Esse livro de receitas vai ser o nosso DNA. Por quê? No DNA está a receita para a síntese
de todas as nossas proteínas. Então a receita está no livro, está no DNA. A primeira pessoa vai ser quem? O RNA mensageiro. Então essa primeira pessoa, ela vai lendo a receita do bolo. Então ela vai lendo, ó, 2 ovos, meio quilo de farinha, 2 copos de açúcar. Então ela vai lendo a receita, certo? Então esse é o RNA mensageiro, como nós falamos. E aí nós temos uma segunda pessoa. Quem vai ser a segunda pessoa? A segunda pessoa vai ser o RNA transportador. O que ela vai fazer? Ela vai pegando os ingredientes de acordo com a ordem em que o RNA mensageiro vai solicitando. Então, 2 ovos, vai lá na geladeira, traz os ovos. Meio quilo de farinha, vai no armário, traz a farinha. Então, ele vai trazendo todos os ingredientes de acordo com a ordem. Para a nossa síntese de proteínas, o que importa? O tipo de aminoácido e a ordem que esses aminoácidos são ligados e inseridos, certo? E o nosso terceiro tipo de transportador, nosso terceiro tipo de RNA. Qual é o nosso terceiro tipo de RNA? O nosso terceiro tipo de RNA é o ribossômico. O que esse RNA ribossômico vai fazer? Fazer o quê? Ele vai juntar os nossos aminoácidos para fabricar as nossas proteínas, ok? Então esse é o RNA ribossômico. Quando essas proteínas, então, são formadas, quando os aminoácidos são juntados para formar a proteína, então o que nós temos? O nosso bolo pronto, o nosso bolo preparado, que vai ser colocado no forno, e aí o resultado final são as nossas proteínas. Muito bem. Agora, antes de nós continuarmos, existe uma receita para codificar os aminoácidos. Então nós temos 20 tipos de aminoácidos, e esses aminoácidos, então, eles são, vamos dizer assim, eles têm um código específico que o RNA mensageiro entende para acabar trazendo o aminoácido pelo RNA transportador. Para esse código, nós então temos uma tabelinha para analisarmos quais são os 20 tipos de aminoácidos e os códigos que são necessários para acessar esses aminoácidos. Então, vamos pedir para o Ney passar aqui o quadro, ok? Ô Ney, próximo quadro. Então, esse quadro aqui é o quadro que representa os aminoácidos, os 20 tipos de aminoácidos que nós temos no nosso corpo. Bom, a cada 3 bases do RNA mensageiro, nós temos um código que é chamado de códon. Então, esse códon, 3 bases juntas, vão fazer o quê? Elas vão codificar um aminoácido específico. Então, nós temos uma forma de fazer a leitura dessa tabela para ler esse códon, ok? Nós dizemos que o nosso código genético, que é a relação dessas bases nitrogenadas com os aminoácidos, é chamado de degenerado. Por que ele é degenerado? Será porque ele é mau caráter? Será que ele é um ladrão? Será que ele sai fazendo manifestações nas ruas, destruindo as coisas? Não, ele é degenerado porque nós temos mais de um códon específico traduzindo o mesmo aminoácido. Então, quando nós temos mais de um códon para o mesmo aminoácido, nós temos muitos códons que não são específicos para um determinado tipo de aminoácido. Por isso, então, ele é chamado de degenerado. Vamos, então, acompanhar aqui como fazer a leitura dessa nossa tabela. Um exemplo de como o código genético é degenerado. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro códon. O vai codificar qual aminoácido? A fenilalanina. E se nós olharmos o códon de baixo, o C, nós vamos codificar também a fenilalanina. Ou seja, mudamos a última base aqui, mas continuamos buscando o mesmo tipo de aminoácido, que é a fenilalanina. Muito bem. Como fazer então a leitura dessa tabela? A leitura da tabela nós vamos relacionar sempre a linha com a coluna e depois a sublinha aqui do lado, ok? Então, por exemplo, se eu falar para vocês o códon CCA, então vamos ver qual é o aminoácido correspondente para CCA. Muito bem, vamos olhar lá. CCA fica C, primeira linha, segunda coluna, e A,
aqui a terceira sublinha. CCA, nós temos o aminoácido prolina, ok? E assim por diante, nós vamos combinando linha, coluna e a sublinha e encontramos o aminoácido correspondente, certo? Então, para tudo isso, nós vamos analisar essa tabelinha para encontrarmos o aminoácido para fazermos as nossas proteínas, ok? Bom, nós vamos continuar agora com a nossa aula, vendo alguns vídeos de como acontece a síntese de proteína. E aí, na sequência, nós vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, senhoras e senhores.